Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o que é locução, locução de rádio e locução publicitária. Vamos lá? Bom, tudo está embaixo do guarda-chuvão da comunicação. Locução eu já falei algumas vezes aqui, mas locução é a comunicação verbal e não verbal de todos nós. Todos nós somos locutores, todos nós que utilizamos as regras gramaticais da língua portuguesa para nos entendermos. Eu falo, eu me comunico, você ouve, você entende, você responde. Todos nós somos locutores. Nós que falamos, nos comunicamos verbalmente e quem se comunica não verbalmente através de sinais, da linguagem de sinais. Mas todos nós somos locutores. O que é locução de rádio? É o uso artístico da voz para se comunicar em um meio de comunicação, em um veículo de comunicação, como locutor de FM, apresentador de rádio AM, de podcast, um locutor noticiarista, enfim. O locutor de rádio tem um curso específico, tem uma formação específica para saber trabalhar, para saber atuar no rádio, AM, FM, enfim. O locutor de rádio ele tem uma característica específica, ele tem uma velocidade na voz, ele tem uma entonação diferente, ele tem várias características que o definem como um locutor de rádio. Existem os locutores de rádio jovem, de rádio popular, de rádio adulta, de rádio contemporânea, de rádio brega, enfim. Todos os estilos de rádio existe um tipo específico de locutor que atende à exigência da comunicação daquele estilo de rádio. Um locutor de rádio adulto é um locutor com uma locução mais serena, mais sóbria. Um locutor de rádio jovem é um locutor que usa algumas gírias, um pouco de sorriso, velocidade. Um locutor de rádio brega usa muita a linguagem do brega, uma linguagem mais chula. Um locutor de rádio rock usa uma linguagem mais rebelde, enfim. Um locutor de rádio ele tem características específicas de um locutor de rádio. E também o locutor, a locutora, enfim, quem se comunica, quem usa a voz artisticamente na publicidade, o locutor publicitário. Bom, é uma outra característica, é um outro tipo de trabalho, é um outro tipo de função. O locutor publicitário ele dá voz a produtos, a serviços, a instituições, a empresas. O locutor publicitário ele precisa estar habilitado, capacitado a dar vida através da voz a tudo isso que eu já falei. Mas e aí, qual que é a grande diferença? Bom, o locutor comum, eu, você, nós que nos comunicamos, nós não usamos a voz artisticamente, nós usamos a voz para nos comunicarmos. Eu falo, você entende, responde, a gente se comunica, não tem muita preocupação com a parte artística da voz, de impostar a voz, de falar corretamente todas as palavras. Um locutor, uma pessoa comum, um falante comum, não tem essa preocupação. Claro, que precisa falar corretamente, pronunciar bem as palavras para ser entendido, mas não tem essa preocupação. O locutor de rádio, ele precisa ter essa preocupação de pronunciar corretamente as palavras, de ter uma boa entonação, uma boa velocidade, uma boa interpretação, porque lê muitas notas, Abertura de programa, dá prêmios, faz entrevista, então ele precisa ter sim uma boa interpretação, uma boa leitura, uma boa entonação, uma boa dicção. Tudo isso é fundamental para todos nós, locutores que não são artísticos e locutores artísticos. A boa dicção, a boa articulação, a boa emissão da voz, a boa comunicação é bom para todo mundo. Mas na locução artística, fundamentalmente, você precisa falar bem. E o que é falar bem é usar corretamente todas as regras da língua portuguesa, mais um plus, que é um brilho, eu falo aqui que é sublinhar as palavras. Bom, e o locutor publicitário? Ele precisa falar corretamente. Eu sempre falo, um locutor publicitário, todos os locutores, mas principalmente o de publicidade, ele precisa ser extremamente exigente consigo mesmo.
ele precisa ler bem, ele precisa interpretar bem, ele precisa ter uma excelente dicção, uma ótima articulação, uma boa entonação, enfim, precisa estar tudo muito direitinho. Porque hoje em dia o locutor de publicidade ele está disputando com a inteligência artificial, com os grandes locutores e consigo mesmo. Porque às vezes alguns locutores publicitários têm a síndrome da voz bonita. Alguns locutores porque têm a voz bonita e que ajuda muito, mas acham que não precisam de mais nada. Não precisam interpretar bem, não precisam falar o português corretamente. Tem aquela voz impostada e aquela coisa toda, e a síndrome da voz bonita não se preocupa com as outras coisas, com a boa interpretação, com a boa leitura, com uma boa dicção, e aí se perde muitas vezes nas pronúncias. E aí eu sempre falo aqui, né, um locutor com uma voz muito bonita, mas que não usa corretamente a língua portuguesa, as regras gramaticais, é como ter olhos azuis lindos, mas numa cara feia. Então é isso, gente. Locução de rádio e locução publicitária. Bom, todos numa só pessoa, isso pode acontecer. Uma pessoa comum que trabalha no rádio, né, ela vira uma chavinha, vira um locutor de rádio, vira uma chavinha, vira um locutor publicitário. O que acontece? Alguns locutores de rádio têm dificuldade de serem locutores publicitários por causa dos vícios da locução de rádio, uma emissão mais alta da voz, uma velocidade, enfim, tem algumas particularidades do rádio que não cabem na locução publicitária e eu aprendi isso quando eu fiz um curso com Nicola Lauleta chamado Voz à Obra. Então, eu fui lá de um jeito, fazendo a locução de rádio, não é assim. Olha, a locução publicitária, você não precisa emitir tão alto a sua voz no microfone, você só fala, porque o microfone já capta a sua voz. Então eu aprendi coisas bem legais lá e que virou o jogo para mim. Então muitos locutores de rádio acham que sabem ser locutores publicitários, mas na verdade usam as técnicas do rádio na publicidade e muitas vezes não funciona. E muitas vezes funciona também, né? Não é uma regra, mas o que a gente aprende, né? A locução de rádio tem alguns vícios de finais, de sorriso, de às vezes uma voz mais cantada, e o locutor publicitário ele não emite tanta voz, em alguns casos, né? Dependendo do texto, da exigência da agência e da direção, você precisa emitir mais a voz, mas na maioria das vezes o locutor publicitário, a grande preocupação dele é com a interpretação, com a dicção, com a articulação, com a respiração, com a entonação, mas com as pronúncias, mas a dicção e principalmente a interpretação é o foco de um locutor publicitário. O que acontece? Alguns locutores publicitários que não trabalharam no rádio conseguem fazer muito melhor, muitas vezes melhor, uma locução natural. Recentemente eu conversei com um amigo lá do Rio de Janeiro, o Léo, que tem uma locução natural maravilhosa, uma interpretação maravilhosa, mas tinha uma outra coisinha ali de pronúncia, mas que no nosso bate-papo isso já foi resolvido, mas que nunca trabalhou no rádio. E eu conversei também com uma pessoa que trabalhou no rádio, nunca tinha feito publicitária, e aí é difícil de explicar, porque a voz sai muito cantada, sai muito gritada. Tem várias situações que com o tempo, né, conversando, mostrando, simulando, demonstrando, a pessoa vai entendendo. Mas espero que você tenha entendido nesse vídeo, né, as diferenças. Guarda-chuvão comunicação, a locução todos nós, a locução de rádio e a locução publicitária. E se ficou com qualquer dúvida, é só me mandar aqui nos comentários, no meu WhatsApp, enfim, todos os meus canais aí de comunicação, se você tem qualquer dúvida sobre o uso profissional da voz nos multimeios da comunicação. Valeu por parar um tempinho para ouvir esse conteúdo aqui sobre o uso profissional da voz. Os caminhos da voz, aqui se fala de locução. Grande abraço.